Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 3 fiagros que pagam mais que a taxa Selic. Além disso, a gente vai dar uma olhada nos seus indicadores para verificar a saúde desses fundos. Vamos ao vídeo. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você aí gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Bom, eu separei para vocês 3 fundos do agronegócio que pagam mais do que a taxa Selic. O primeiro fundo ele vai pagar uma média de 14% de dividend yields no ano. O segundo ele vai pagar 16% e o último chega a pagar 19% de dividendos nos últimos 12 meses. Mas antes, investidores, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desses fundos. O objetivo desse vídeo é educacional. Portanto, a gente vai trazer nesse vídeo todas as informações necessárias para que você, investidor, tome a melhor decisão de investimentos. Portanto, utilizem essas informações com sabedoria. E antes da gente começar, um último recado. Aqui no canal nós já gravamos diversos vídeos sobre Fiagro, desde o que é um fundo de investimento do agronegócio, como você escolher um Fiagro e também a análise de praticamente todos os Fiagros da nossa B3. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui no card para vocês. Bom, investidores, sem mais enrolação, vamos começar. O primeiro Fiagro que eu separei para vocês é o KNCA11. Esse Fiagro atualmente ele é negociado lá na B3 pelo valor de R$ 104,66. E como eu mencionei, nos últimos 12 meses ele distribuiu o equivalente a 14% em dividendos, ou seja, é um Fiagro que paga mais que a taxa Selic. Vale destacar também que nos últimos 12 meses ele acumula uma desvalorização de 3%. Bom, como é de praxe, a gente sempre dá uma olhada em quem faz a administração desse fundo. O administrador atualmente desse fundo, investidores, é a Intrag. Para quem não conhece, é uma empresa do Grupo Itaú, ou seja, por trás da administração desse Fiagro, a gente tem uma empresa de renome aí no mercado. E isso é um ponto positivo para nós investidores. Dando sequência e olhando aqui os outros indicadores, esse fundo atualmente ele possui no seu patrimônio o equivalente a R$ 1 bilhão. E esse valor de patrimônio para um Fiagro é um excelente número. Além disso, o P sobre VP, que é um indicador que mostra para o investidor se o preço da cota desse Fiagro está acima ou abaixo, em relação ao seu patrimônio, o P sobre VP está em 1,02. Isso mostra para você, investidor, que esse fundo está sendo supervalorizado no mercado, ou seja, o mercado vem olhando ele com bons olhos. Porém, se você está pensando em comprar esse Fiagro, obviamente que com esse P sobre VP, ele não está com uma taxa de desconto neste momento. Um outro indicador que eu deixo aí para vocês sempre olhar é a liquidez diária. Essa informação é importante, pois ela mostra a facilidade para nós investidores comprarmos e vendermos essas cotas no mercado. E a liquidez atualmente desse Fiagro está em R$ 3 milhões diários, ou seja, é um excelente número para um fundo de investimento do agronegócio. Bom, investidores, o próximo passo que eu recomendo vocês fazerem é vir aqui na parte de comunicados e acessar o relatório gerencial desse fundo. Vamos acessar aqui o relatório referente ao mês de abril. Aqui no relatório gerencial, investidores, a gente já consegue ver aqui o logo da empresa Itaú. Como mencionei, a Quineia, ela é uma empresa que faz parte do grupo Itaú, ou seja, é uma gestora de renome aí no mercado. E aqui na primeira página desse relatório gerencial, a gente já tem diversas informações interessantes, como o patrimônio, que foi aquela informação que a gente já viu lá no site Status Invest. Aqui a gente tem informações como o número de cotistas, o último dividendo distribuído por cota, ele distribuiu aqui o equivalente a R$ 1,40 por cota, que foi pago aqui no mês de abril. E esse fundo é aquele tipo de fundo que protege a nossa carteira contra o aumento da taxa Selic, pois ele é indexado ao CDI. E vale destacar também que parte desse portfólio desse fundo também é indexado ao IPCA, ou seja, também vai nos proteger contra uma alta da inflação. Esse Fiagro, investidores, hoje ele é composto basicamente de contratos, de certificados aqui de recebíveis do agronegócio, certificados de recebíveis de imóveis e também letras de crédito do setor do agronegócio e também do setor imobiliário, as conhecidas LCAs e LCIs. Ou seja, investidores, comparando aí com um fundo imobiliário, por exemplo, esse Fiagro ele equivale a um fundo imobiliário de papel, pois ele não possui terrenos
ou fazendas dentro do seu portfólio. Bom, como esse relatório ele é bem grande, vamos dar uma olhada diretamente lá na carteira, no portfólio desse fundo e validar algumas informações importantes. Bom, aqui na carteira de ativos do fundo, a gente consegue verificar informações importantes, como por exemplo, a diversificação. Então a gente já consegue perceber, investidores, que dentro aqui do portfólio desse fundo, ele tem 14 contratos, 14 certificados de recebíveis. Ou seja, aparentemente esse fundo ele é muito bem diversificado, mas a gente precisa olhar também outras informações. Por exemplo, aqui a gente vê as empresas, né, que esse fundo está investindo. Ou seja, além de dividir o patrimônio líquido desse fundo em 14 certificados de recebíveis, a gente tem aqui diversas empresas diferentes. Ou seja, no quesito diversificação, esse é um outro ponto positivo para esse fundo. Uma outra dica importante que você, investidor, sempre tem que olhar também é o percentual da carteira para cada um desses certificados de recebíveis. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado para ver se esse gestor não está concentrando muito o patrimônio desse fundo em um único certificado de recebível. E de acordo aqui com a planilha, está muito bem diversificado. A gente tem basicamente 14 certificados de recebíveis e nenhum deles tem uma concentração maior do que 10%. Isso é uma excelente notícia para nós investidores. E a última dica que eu deixei para vocês é sempre olhar aqui o indexador. Como a gente já teve um spoiler lá na primeira página desse relatório, a maior parte desse FIAGRO ele é indexado ao CDI. Porém, alguns certificados também são indexados ao IPCA, ou seja, esse é aquele tipo de FIAGRO que protege a sua carteira tanto numa alta da Selic como também numa alta da inflação. Bom, investidores, deu para perceber aí que esse fundo ele é muito bem administrado, né? Ele tem uma gestão aí de renome no mercado e é um fundo que paga mais do que a taxa Selic. Bom, agora vamos lá para o segundo fundo que paga mais do que a taxa Selic. E o segundo fundo que eu separei aqui para vocês, investidores, é o HGAG11. Esse fundo é negociado na B3 por R$ 36,30. E como mencionei, nos últimos 12 meses ele distribuiu o equivalente a 16% em dividendos. Esse é um excelente número. Porém, fica um ponto de atenção. Nos últimos 12 meses ele acumula uma desvalorização de 64%. É importante a gente analisar e tomar cuidado para entender por que esse fundo caiu tanto no último ano. Bom, vamos dar uma olhada em quem faz a gestão desse fundo. Olhando aqui, o gestor desse fundo atualmente é a Vortex. É uma administradora bem conhecida no mercado com diversos fundos imobiliários e até mesmo FIAGRO. Mas, investidores, eu tenho alguns pontos negativos para compartilhar em relação à Vortex para vocês. Bom, como não é o objetivo aqui desse vídeo ficar falando mal dos administradores, eu vou deixar aqui no card para vocês um vídeo que eu fiz sobre o fundo imobiliário Hectare. Para vocês terem ideia, o fundo imobiliário Hectare ele desabou mais de 50% nos últimos meses devido a diversos equívocos cometidos pela administração e pela gestão do fundo. Nesse vídeo eu detalho tudo o que aconteceu para vocês. Eu vou deixar o link aqui no card. Bom, investidores, dando sequência, né, como o administrador desse fundo ele tem uma péssima reputação aí no mercado, vamos falar um pouco pelo menos dos números aqui desse FIAGRO. Dá pra gente ver aqui pelo valor patrimonial que esse fundo ele é bem pequeno, ele possui apenas 5 milhões de reais dentro do seu patrimônio. E devido a isso, investidores, se a gente olhar que a liquidez dele também é super baixa, ele negocia diariamente na B3 apenas R$ 23 mil. Ou seja, se você colocar lá uma ordem de R$ 23 mil, você vai jogar o preço da cota desse fundo lá nas alturas. Além disso, investidores, o P sobre VP está super alto aqui em 1,50%, ou seja, o preço da cota está muito elevado em relação ao valor de patrimônio desse fundo. Ou seja, esse fundo está super valorizado no mercado, ou seja, isso é um sinal ruim, a gente não vai conseguir comprar a cota desse fundo com um preço interessante ou com uma margem de segurança. Bom, para a gente fechar também a análise aqui desse fundo, vamos dar uma olhada lá no seu relatório gerencial. Bom, aqui no relatório gerencial eu separei algumas informações interessantes para compartilhar com vocês. A data de início desse FIAGRO foi no mês 5 de 2022. Ou seja, ele é um fundo super recente aí no mercado. Aqui a gente vai encontrar, né, aqueles números de valor de patrimônio que a gente viu lá no Status Invest. Aqui tem um ticker dela na B3, né? As informações de taxa de administração, gestão e também a taxa de performance. Bom, dando sequência na nossa análise, vamos olhar o portfólio desse fundo. Aqui no portfólio desse fundo, a gente consegue perceber, investidores, que ele tem apenas 2 certificados de recebíveis dentro da sua carteira. O primeiro certificado de recebível, ele equivale a 54% do patrimônio líquido desse fundo e o outro 39% do patrimônio desse fundo. Ambos os certificados estão atrelados aqui ao IPCA, ou seja, vai proteger o investidor contra uma alta da inflação. E a empresa ao qual esse fundo está investindo é a mesma, né? A gente está falando aqui da companhia
Mapeva. Portanto, investidores, quando vocês veem esse tipo de informação, né, esse tipo de carteira em um Fiagro, você logo percebe que ele é muito mal diversificado. É claro que esse Fiagro ele é super recente aí no mercado, porém, para a gente ter uma segurança adicional e principalmente para o recebimento daqueles 16% em dividendos não serem impactados, o gestor ele precisa diversificar em diversos certificados de recebíveis. Pois, por exemplo, se ele tiver um problema aqui de inadimplência, né, nesse primeiro certificado, você vai ter uma perda de distribuição de dividendos na casa dos 54%. Ou seja, isso não é interessante para nós investidores. É claro que quando a gente olha aqui no próximo quadro, né, o gestor coloca um pipeline, ou seja, as novas aquisições ao qual esse gestor está olhando, ele coloca diversos certificados de recebíveis aqui. E todos eles, obviamente, estão em análise e apenas um está em operação. Portanto, investidores, é importante a gente sempre olhar esses pontos, principalmente a parte de diversificação. Lembra o que eu falei lá no início do vídeo? O nosso objetivo aqui é trazer para vocês o máximo de informações possíveis para que vocês possam tomar a melhor decisão de investimento. Portanto, investidores, analisem sempre essas informações para evitar que vocês tenham prejuízo aí investindo em um Fiagro ou até mesmo que vocês tenham impacto no recebimento de dividendos dos Fiagros que vocês possuem nas carteiras. Em resumo, investidores, esse fundo ele tem um pagamento de dividendos bem interessante, né, na casa de 16%, porém o gestor ele tem um péssimo histórico aí no mercado, a gente precisa tomar muito cuidado com isso e obviamente esse fundo ele é muito recente e a sua carteira de certificados de recebíveis ela é muito pequena. Então a gente precisa primeiro esperar que esse fundo ele cresça mais e seja mais estável aí no mercado e também a gente precisa acompanhar os desfechos, né, com o problema do fundo Hectare para ver se a gente vai ter uma melhora na gestão dos ativos dessa companhia. E agora, investidores, o terceiro fundo que paga mais do que a taxa Selic. E agora a gente está falando de um fundo que paga 19% em dividendos. E o Fiagro que eu trouxe para vocês é o VGIA11. Esse Fiagro atualmente ele é negociado na B3 por R$ 9,56. E como eu falei, nos últimos 12 meses ele distribuiu o equivalente a 19% em dividendos. E fica um destaque também que nos últimos 12 meses ele acumula uma desvalorização de 7%. Bom, dando uma olhada em quem faz a gestão e a administração desse fundo, a gente tem uma empresa aí de renome no mercado. A gente está falando nada mais, nada menos do que o BTG Pactual, ou seja, é um nome de peso aí no mercado financeiro. Vamos dar uma olhada nos indicadores desse fundo. Atualmente, investidores, esse fundo ele tem 822 milhões em patrimônio. O P sobre VP dele aqui está em 1, ou seja, o preço da cota atualmente está equivalente ao valor de patrimônio, ou seja, esse fundo não está nem sendo subvalorizado no mercado e nem supervalorizado no mercado. E vale um destaque também aqui para liquidez. Atualmente, esse fundo negocia o equivalente a 3 milhões diariamente lá na B3. E esse também é um excelente número. E para fechar a nossa análise, investidores, vamos dar uma olhada lá no seu relatório gerencial. Aqui no relatório gerencial, né, muito parecido com os outros relatórios que a gente acabou de ver, a gente já percebe aqui que esse fundo ele investe em certificados de recebíveis do agronegócio. O público-alvo aqui é o público geral e aqui as informações de taxa de administração e taxa de performance. Bom, vamos lá dar uma olhada no portfólio desse fundo. Bom, investidores, aqui na carteira de ativos, que é o portfólio desse fundo, a gente logo percebe que ele faz uma excelente diversificação, ou seja, ele possui diversos certificados de recebíveis dentro da sua carteira. Além disso, investidores, além desse fundo diversificar em 27 certificados de recebíveis diferentes, a gente vê aqui que ele diversificou também em emissores, a gente tem praticamente aqui 5 emissores diferentes, e esse fundo também investe em diferentes segmentos do agronegócio. E isso é um ponto interessante e relevante na hora da gente analisar e avaliar a diversificação desse fundo. E um outro destaque para vocês é o indexador. Esse fundo ele é indexado ao CDI, ou seja, é aquele tipo de fiagro que vai proteger a sua carteira contra uma alta da taxa Selic. E por último, e não menos importante, investidores, a gente sempre precisa olhar o percentual do patrimônio líquido, né, dentro, né, referente a cada um dos certificados de recebíveis. Aqui a gente vê que o gestor ele vem fazendo uma distribuição, porém tem alguns pontos de atenção que eu queria deixar para vocês, investidores. A gente tem aqui dois certificados que chamam bastante atenção. O primeiro aqui está com 27% do PL desse fundo e o segundo está aqui com 14% do PL desse fundo. Ou seja, dentro desses 27 certificados
certificados de recebíveis, a gente tem uma concentração muito alta em 2 certificados. Ou seja, seria melhor que o gestor conseguisse diversificar melhor esse patrimônio em cada um dos certificados de recebíveis. Mas como eu disse, esse é um ponto de atenção, não é um ponto muito grave, né, um ponto muito negativo para esse fundo. Mas vale destacar, investidores, caso esse certificado de recebível aqui, por exemplo, ele apresente algum problema de inadimplência, ele vai representar um impacto de 27% no recebimento de dividendos para nós investidores. Portanto, sempre fiquem de olho nessa distribuição, né, no percentual de PL para cada um dos certificados de recebíveis. Bom, investidores, esses são os 3 fundos do agronegócio que pagam mais do que a taxa Selic. Bom, se você ficou aí com alguma dúvida em relação aos indicadores que a gente abordou aqui nesse vídeo, eu recomendo muito que vocês acessem a playlist aqui do nosso canal e lá a gente aborda tudo sobre Fiagro, como escolher e analisar todos esses indicadores que a gente abordou aqui no canal e principalmente nós temos a análise de quase todos os Fiagros presentes na B3. Bom, investidores, esse vídeo ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.